É, esse é o título do vídeo de hoje. O que foi boom essa semana? Jim Ratcliffe de saída do United. Então, o que tá acontecendo? Que foi uma. Ah, mas tá tomando pressão da torcida, o que tá acontecendo? Que não sei o quê. Vamos falar disso agora. Vamos falar disso agora, após a vinheta, dessa vinheta, porque é importante. Vale a pena. Vamos entender que presepada é essa que ele quer sair do United, meu Deus do céu. Sim, né, nós estamos começando mais um meu, mais o seu, mais o nosso Fag Time React. Exatamente, pessoal. Por que React? Vamos lá. Não é segredo para ninguém essa semana. Vamos sem delongas aqui, porque a coisa é meio comprida. De que Sir Jim Ratcliffe estaria sentindo a pressão e por esse motivo ele estaria cogitando sua saída do United. E aí, pessoal, é o seguinte, eu tô numa luta para acertar esse microfone. É o seguinte, galera, existem várias coisas acontecendo, a gente sabe disso. Então, para a gente esclarecer essa história, nessa semana também houve uma entrevista, semana anterior, na realidade, né? Houve uma entrevista pelo Sky Sports, pelo Overlap, em que Gary Neville tem uma entrevista de mais ou menos aí uns 45 minutos, quase uma hora, de entrevista com Sir Jim Ratcliffe. Vou colocar toda a entrevista na íntegra no link aqui embaixo para vocês curtirem, mas eu vou pegar alguns pedaços para a gente entender, porque existem muitas coisas que são interessantes da gente ouvir do novo proprietário do United, né? E coisas polêmicas em relação à relação dele com a família Glazer, a relação dele com os torcedores, a pressão que ele está recebendo, e não podemos esquecer que ele é um homem de negócio. E para a gente poder continuar, é óbvio que eu vou pedir para você, evidente que eu vou pedir para você, a curtida. Se você está até aqui, se você gosta desse conteúdo, por favor, dá um like aqui. Se você não gosta do conteúdo, por favor, dá um like aqui. Se você está passando por passar, por favor, dá um like aqui, tá? Isso ajuda muito a gente. Compartilha, comente se vocês concordam, o que vocês entendem pelo que vocês estão vendo dessa entrevista, que ela é fundamental para a gente entender algumas nuances, algumas coisas em relação ao que está ocorrendo hoje dentro da diretoria do United, beleza? Vamos para o que interessa então, pessoal. Vamos colocar aqui no palco Sir Jim Ratcliffe ser entrevistado por Gary Neville, beleza? Vamos ao que interessa aqui, pessoal. Um play aqui. Vou voltar um pouquinho o vídeo. Vamos lá. Com vocês, Gary Neville e Jim Ratcliffe. Vamos lá. Right, let's do it. Let's go for it. Yep. So I'm going to start with the end and ask you to sum up. Ele falou, vamos começar pelo... Eu não vou ficar parando, só quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. A gente está fazendo uma lista de reacts e é extremamente importante que vocês tenham assistido o vídeo em que eu falei sobre as finanças do United. Vai estar no cardzinho aqui em cima, pessoal. Então, é primordial que vocês entendam, para que vocês entendam em que contexto tudo isso está sendo conversado aqui entre Jim Ratcliffe e o Gary Neville. Se for o caso, dá uma pausinha aqui, vai lá, assiste o vídeo, volta aqui, dá uma acelerada lá, não tem problema assistir rápido, né? Porque eu tô falando bem pausadamente para deixar bem claro, mas é importante isso complementar aos torcedores, que para mim foi uma revisita ao passado, né? Que eu não gosto. Então eu tive que trazer de volta essas informações para as pessoas entenderem o porquê que o Manchester United está nessa situação, e a gente vai entender um pouco. Isso complementa, aliás, dá mais um overview de tudo que está acontecendo no United. Eu não vou passar a entrevista toda, é 45 minutos de entrevista, mas vou pegar pontos essenciais que eu achei importante para a gente falar aqui, e vou ajudar vocês aqui para entender o que está sendo falado aí a todo tempo, tá? Vamos lá. Your first 12 months in charge at United. Review yourself. Right. Well, I mean, I think in a... Aqui no começo, pessoal, ele fala sobre
como foi essa aquisição, né? Então, o que ocorreu para ele poder falar sobre ele mesmo, sobre Jim Ratcliffe como pessoa, né? Então ele comenta mais ou menos o que aconteceu, né? Então é interessante, o começo é bem interessante, né? Dos primeiros, como é que ele vê os 12 primeiros meses dele à frente do United. Funny sort of way, it's gone as we anticipated it would. We didn't think the first year was going to be easy because we had difficult things to do. But I think, you know, the club is bigger than, until you actually arrive in the club, it's bigger than you think, you know. And the scrutiny is bigger than you anticipate because you get your school report at the end of every day instead of at the end of every term. I used to get a clip around here once every term by my mother, but now I get a clip around the ear every day by the press, you know. So those things are sort of slightly, you know, I suppose unanticipated or underestimated. But I think broadly where we are, which I know is a difficult place and people are not very happy about it at the moment, which is why I'm quite unpopular. It is where I didn't expect in a year of change that we'd be winning the Premier League, honestly. Are you finding it hard, the scrutiny? Aqui no início, né? O que ele comenta que o engraçado de tudo isso que aconteceu não foi de uma forma que ele imaginava como seria com as dificuldades que eles têm hoje, né? Então ele não esperava que ter que tomar decisões e honestamente ele também não esperava vencer a Premier League por si só nesse ano, enfim. Mas principalmente ele diz que o tamanho do United tem o tamanho da responsabilidade das críticas que ele tem recebido para tomar certas decisões. Então, esses primeiros 12 meses foi bem complicado. Até para ajudar vocês, e até também me guiar um pouquinho nas falas, eu vou colocar aqui a legenda, beleza? E aí fica um pouquinho melhor aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa legenda aqui. Quer ver? Aqui a legenda... opções, vamos ver se que a gente consegue aumentar aqui o tamanho da fonte. Vamos aqui para 75% aqui, ó, ficou melhor, né? E aqui o Guilherme Neves vai fazer a sua primeira pergunta, assim, mais direcionada. Vou até voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Premier League, honestly. Are you finding it hard, the scrutiny, the attention, the criticism? Well, I used to. Então aqui, ó, só para entender, né, o Guilherme pergunta como é que ele tem recebido essas críticas. Sinceramente, essa legenda até me atrapalha, pessoal. Mas assim, como é que ele achou, tem sido difícil essa atenção, essas críticas, como ele tem achado isso complicado na vida dele, né, nesse começo. I used to enjoy picking a newspaper up in the morning, having a cup of coffee and a croissant, you know, which is not quite so enjoyable anymore. But I think the way, I mean, we've all got our sensitivities, and it isn't pleasant to read some of the press coverage. But the way I get through it is you know, that I believe what we're doing is the right thing, and I believe what we're doing has to be done to get United back to where United should be, which are the winning, you know, silverware and winning trophies and things like that. And we have to go through this too. I mean, if you don't like where United have been for the last 12 seasons since Sir Alex retired, then I think, ergo, you have to accept there has to be a period of change, otherwise it's just going to continue. And change is always uncomfortable and unpleasant at times, and that's sort of where we are at the moment, unfortunately. Do you understand why the fans... Ele comenta aqui, né, que ele tem o costume de pegar os jornais, ler toda manhã, e não é gostoso, não é interessante para ele ver todas aquelas... Não é mais prazeroso para ele ver todas aquelas notícias sobre o United e sobre o que está sendo gerido. E a forma que ele arrumou para encarar tudo isso, toda essa dificuldade do que ele tem sofrido de críticas, né, ele acreditar no que ele está fazendo é correto. No que ele está fazendo é o melhor pelo clube. Né? E se isso incomodou você e todos nos últimos 12 anos, desde a saída de Alex Ferguson, então precisa aceitar que se necessita de mudanças. E essas mudanças, elas geram desconforto. Então, em resumo, é isso que ele comenta aqui, pessoal. E agora,
Gary Neville ele vai fazer uma pergunta aqui, né? Vamos, mais direcionada aos torcedores, como nós, né? Vamos lá. Unfortunately. Do you understand why the fans are angry? Obviously, yesterday they protested at the Arsenal match. Do you understand where it comes from? Yeah, I think. Ele pergunta aqui se ele sabe de onde vêm esses protestos, ou por que se ele entende por que os torcedores estão protestando, como foi no último jogo contra o Arsenal, porque foi bem próximo ao jogo contra o Arsenal, né? Essa foi a pergunta do Gary Neville. Você entende por que os fãs estão protestando, né? Yeah, well, I'm a fan as well, remember. So, fans are not going to be happy languishing down at the bottom, in the bottom half of the table. And yeah, I get that and I sympathise, but I didn't think this year was going to be a walk in the park, it was always going to be difficult. And if you look at the squad that Ruben's got available, he's only got half a squad, honestly. O que ele comenta aqui, né, pessoal, que antes de tudo isso, ele entende perfeitamente porque ele também é um torcedor. E aqui, um adendo meu, né? Não é à toa que ele tá lutando. A gente vai falar pelo United, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E ele também sofreu como torcedor. Então ele sabe que esse ano ele não vai ser um passeio no parque, como ele diz ali, né? E se a gente olhar pro plantel, né? Pro elenco que tem hoje, nós temos metade, então, de um elenco que seria importante. Então, honestamente, ele entende os protestos e as críticas dos torcedores do United nos protestos, né? Vamos lá. Aí o Gary Neville agora, ele complementa, né? You just said that you're a fan. As a fan, not as an owner, when you go and watch the games, and you have been watching in the last 6 or 7 months, what do you make of the performances? Well, aqui eles vão falar um pouco de performance, né? Ele pergunta, né? Se você, não como dono, mas como torcedor, assim como você disse que como você enxerga esses últimos 6, 7 meses de jogos aí, a performance do Manchester United? I mean, I've seen the performances under two, so I don't know whether you're asking me about the previous. Well, under Eric and under Ruben now. Yeah, well, obviously under Eric it was erratic. I think. Aqui é importante porque assim, eles vão entrar numa questão sobre Eric Ten Hag. Então ele pergunta assim, você está me perguntando antes, depois, aí ele falou assim, durante Eric e quando foi com o Eric Ten Hag, e agora com o Ruben, que é o Ruben Amorim, né? Is the best word I'd use. There was some great performance. I mean, when we obviously were in the FA Cup against Man City, they all turned up and they played like they were in a cup final. And then at other times, Crystal Palace or whatever, they didn't show up. Under Ruben, what we've seen, I think, is it was difficult at the beginning, and I sort of get that. But then I think we've seen progress, and I think some of the players that we bought in the summer, you've seen them settle. It's quite tough, isn't it? You spent your life playing there. It's not an easy league to play in, and there's a lot of scrutiny, and it's a tough. I mean, look how Xerxes got knocked about, yesterday in the first half. He really got knocked about, didn't he? I mean, he wouldn't be used to that playing in the Italian league. So it takes time for players to settle. But I think, if you look at, Ruben yesterday against Arsenal, he only had half a squad. I mean, how many players would most people recognise on the bench yesterday? I mean, it was hardly a name that you'd recognise. I mean, the guy that we brought on, Heaven, he's only 18. We only bought him 3 weeks ago from Arsenal, and then we had Obi on there, who's only 16, I think, and he's played once for United. I mean, there was only half. I mean, I think if you look at the top 8 most expensive players that we've got in terms of salary, 4 of them are not available to Ruben. No, if you did that with Liverpool or Manchester City, that's the cream of half the cream of your team has gone. So I think I've seen progress. Where have you seen that progress? We saw a bit of a glimpse of the future, I thought. On yesterday? Sunday. I thought we saw a glimpse of the future, yeah. I did. Yeah. What, in the second half, you mean? In the second half, yeah. I thought, they were quite cohesive. You could see a bit of the game plan. And the players played their hearts out for Manchester United. They really did. And you could see it, couldn't you? You could see that De Ligt tackle. You could see the tackle that Heaven made. I mean, it really meant something to them. So you think the recruitment from last summer... Eles entram em bastante detalhes aqui, mas em resumo, cara, porque se eu for ficar traduzindo tudo, a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas ele diz que a condição do Eric foi errática. Ele reconhece isso, né? Ele foi grato pelo que aconteceu na FA Cup, mas também ele entendeu que contra o Crystal Palace
mal o time apareceu para jogar, né? E sobre o Ruben, ele sabe da dificuldade que o Ruben tem hoje com os jogadores que ele tem, né? Aí eu usou o exemplo contra o jogo, né? Mais uma vez o jogo contra o Arsenal, que ele tinha meio time em campo. Então, assim, ó, o que a gente tá dando pro cara? Meio time em campo. Se você olha pro banco, né? Ninguém quase reconhece quem tá no banco de reservas do United. Então, assim, é complicada a situação, por exemplo, de jogador que comprou há 3 semanas atrás, que é o caso do Heaven, comprou há 3 semanas atrás, um garoto de 18 anos, ele já tinha que estar jogando, já tem que jogar. Por quê? Por falta de jogadores. Ele vai especificar um pouco mais isso lá na frente. Ele fala sobre o custo que esses jogadores que não estão jogando, né? E ele dá até uma pitadinha aí que ele não tem a mesma quantidade de jogadores de folha, né? De jogadores como o Liverpool e o City tem também. Então ele vê essa performance muito por conta dessas dificuldades que estão tendo. Eu vou passar um pouquinho, tem uma parte aqui, caras, que ele fala sobre. Aí o Gary começa a puxar um pouco mais as questões. E ele fala: você se arrepende de ter mandado Erik ten Hag embora? Aqui. Would you have sacked Eric if you'd have found another manager after the FA Cup final success? E aí ele pergunta aqui, ó, você teria demitido o Erik, né, o Erik ten Hag, se você tivesse encontrado outro técnico após o sucesso que ele teve na final da FA Cup? Porque aí ele complementa, porque você não estava procurando, você estava procurando pela Europa um novo treinador, um novo técnico. Então, você vê que ele pergunta aqui. You were looking around Europe and scouring for a new manager. It was too early for us to make a big decision in reality, and we hadn't been together as a team for very long. You know, if you look at Omar, Jason, myself, Dave, we hadn't been together for very long. It was just a matter of, you know. Quando ele fala de Jason, é o Jason Wilcox, né, e Omar Berrada. A gente já cansou de falar que quem são eles, né? São os responsáveis aí pelo gerenciamento de futebol do Manchester United. Quite a big decision, isn't it? And also, it's quite difficult to, you know, I couldn't. It was quite difficult to extract in that season when we arrived Eric's performance from the structure around him, because obviously the structure around him now is completely different. Yeah. So if I look today, there's a really strong relationship and a really strong support culture for Ruben with Jason. So Jason and Ruben talk to each other 2 or 3 times a day. Omar speaks to Ruben every day. Every time I go to the match, I speak to Ruben. So, you know, there's a support structure there, and he's got his coaches and the physios and the doctor and everything else. But it was quite difficult to see whether, you know, what environment Eric was operating in. Was it, in other words, was the erratic performance a function of Eric, or was it a function of the organisation? And we couldn't really get to the bottom of answering that question with sort of certainty, I suppose. We gave Eric the benefit of the doubt. Aqui que ele comenta, né, pessoal, que era muito cedo para tomar uma decisão tão grande. E ao mesmo tempo foi bastante difícil porque o Erik ten Hag não tinha uma estrutura suficiente como hoje o Ruben Amorim tem, né? Mas por um outro lado ele entende que se perdeu um pouco essa equipe nas mãos do Erik. E hoje eles têm o Jason Wilcox e o Omar Berrada, né, que falam com o Ruben Amorim 2, 3 vezes por dia. Ele mesmo tem essa proximidade com o Ruben. Mas esse ambiente, né, uma hora que ele fala de environment, esse ambiente de trabalho, o Erik ten Hag não tinha. Mas, por outro lado, ele entende que existia uma dificuldade do Ten Hag em relação à equipe do Manchester United. Então, ele finaliza assim, dentro disso, eu dou o benefício da dúvida, né? Porque, querendo ou não, são decisões muito difíceis de se tomar, mas ao mesmo tempo ele entende, ele não tenta não ser injusto com a situação em que Ten Hag se encontrava. And you regret that, or do you feel? Yeah, it was the wrong decision. We made the wrong decision. It was an error. So yeah, I suppose in that sense I regret it. I think there was some extenuating or mitigating circumstances in having made that decision, but at the end of the day it was the wrong decision. So
o que ele tá dizendo aqui, né? Ele até tá levantando a mão, porque, beleza, eu errei, porque realmente a extensão desse contrato foi um erro. Por mais que ele tenta mitigar todos os porquês, ele chega no final do dia, como ele diz, né? E, cara, realmente foi um erro. Hands up, mea culpa on that one. How do you assess Ruben's first? Aí aqui, pessoal, eu vou, senão a gente fica até amanhã, como eu disse. Mas eu vou colocar um pouquinho mais pra frente aqui, ó, que aqui é o seguinte. Aqui, o Gary Neville, ele dá uma pegada, né? Ele fala, pô, é um ponto importante aqui que ele leva em consideração. Vamos lá. Deixa eu só pôr no ponto correto aqui. I know you have to correct the finances. You've got to get the house in order. But what I'm saying is, if you look at the reason the debt is at the level it is at the moment, which is 730 million. Yeah, it's plus the player 650 plus a bit of overdraft. Yeah, but that's increased by 330 million in the last 4 years because the club's been spending. Aqui, na verdade, houve um pouco antes, o Gary ele pergunta, né? Eu até, assim, daqui por diante, tudo que aconteceu, por que os Glazers não pagam pelos erros deles? E quem paga no final, né? São os torcedores com ingressos, os caras funcionários que perdem empregos, funcionários que ficam com suas refeições mais restritas, né? E lembrando que dentro dessa sala, ele mesmo diz, você é o cara de maior sucesso em trabalhar com dinheiro, né? E aí o Ratcliffe, ele responde em cima disso, né? So much more than because they won't put money in. That's not. No, that's just because it's spending more. I know, but if you make mistakes, it's a bloated organisation and made mistakes on recruitment. But you're a far better businessman than anybody in this room and a lot of people in this country. You'll pay for your mistakes. You're the type of guy that I think would pay for your mistakes. Why do they not pay for their mistakes that they've made in the last 10 years? Put some equity back in. Por que eles não pagam the fans are having to pay increased ticket prices. People are losing their jobs. People are not getting fed meals anymore, but former players are having money taken away from them, and they've took £200 million out. Now, I know they're your business partners. I know you can't criticise them. I know where you're at with this, but I also there's an element here of it's staring us in the face. I can't. I don't think the solution to the problem at Manchester United is throwing money at it. But it's not increasing the debt. If the debt's going up by 300 million, the debt will come down if we're successful in what we're doing at the moment, the debt will naturally cut. Like the debt has gone up over the last 4 years because it's been losing money. If we're making money, the opposite will happen. What we need to do is make the club, because I mean 2 things have happened with the club. One, well, a few things have happened with the club, but it's the costs of running the club have gone through the roof. The expenditure on the squad has gone through the roof, and the salary bill's gone through the roof. And the performance has declined. So they bet the bank on Champions League, but it hasn't happened. So we spent a fortune, and I'm sure that conversation went on every year. But I can't spend their money for this. That's not my. I mean, we have a very professional relationship with the Glazer family, and to be honest, they let us get on with it, which we are doing at the moment. You're providing a shield for them, though. You're now starting to get the flack that they've been getting. I'm getting quite a lot of flack, yeah. Aqui é engraçado porque, assim, em resumo, né? Ele diz, ó, a solução não é jogar dinheiro lá dentro. A gente precisa trabalhar com os débitos que a gente tem e automaticamente eles vão baixar. É assim que se trabalha. Porque se você injeta mais dinheiro, você só tá inflando a coisa. E o Gary fala, pô, mas você virou alvo, pô, cara. Você praticamente é um escudo da família Glazer. E ele, sim, eu sei muitas críticas. Tá. E aí ele responde, eu recebo muitas críticas por conta disso. E aí, pessoal, a gente entra na parte que é o título desse vídeo. Depois dessa entrevista, abrindo parênteses aqui, o que aconteceu? O Jim Ratcliffe foi fazer uma entrevista com o editor de esportes da BBC, o Don Ram, e em resumo, tá? Depois de muito a dizer, né? Eu vou até anotei algumas coisas que ele disse, por exemplo, vai chegar um momento em que eu tenho que aguentar isso por muito tempo, né? E não me importa ser impopular, porque entendo que ninguém gosta de ver o Manchester United onde está. E ninguém gosta das decisões que estamos tendo que tomar no momento. Lá mais na frente, nessa própria entrevista, ele fala sobre isso. Se eu atrair um pouco de ira, posso suportar, mas não sou diferente de pessoas médias. Não é legal, principalmente para amigos e familiares. E aí ele começa a dizer o que aconteceu com a família Glazer.
Então, eventualmente, se chegar ao ponto em que a família Glazer tem sido abusada, então eu teria que dizer, olha, chega, rapaz, deixem outras pessoas fazerem isso. Eles não podem realmente ir a uma partida, os Glazers. Eles se retiram um pouco antes para isso e acabam levando a pior, porque assim, nós compramos e não vi desde então um obrigado de você estar fazendo um ótimo trabalho, só que compensação no momento eu não tenho segurança. Então não preciso andar por aí assim, mas isso derrotaria o objetivo. Você não poderia tolerar isso naquele nível, simplesmente não seria divertido. Então o que ele está dizendo é o seguinte: vai chegar um momento que isso eu não quero para mim. Se eu chegar nesse nível, eu não quero isso para mim, né? Eu não tenho por que estar aqui me sacrificando pelo Manchester United. E aí a gente volta um pouquinho. Isso foi durante a entrevista. Isso que ele quis dizer, cara. Se eu chegar nesse ponto, não tem por que estar aqui. Eu vou estar expondo meus familiares, tendo que contratar segurança, e isso para mim se perdeu todo o senso. Então, ele não se importa de hoje tomar toda a culpa, mas desde que chega no objetivo. Mas chegar nesse ponto, do que aconteceu com a família Glazer, óbvio, só vai chegar nesse ponto se ele fizer o que a família Glazer fez, né? Enfim, mas tudo que ele demonstra aqui, ele não precisa. Ele realmente, como a gente vai ver na frente, ele se importa com o clube, pelo menos. O que supostamente ele diz aqui também. E ele fala, o Gary fala, você colocou até um guarda-chuva em cima da. No, Jim, seriously, I went to Fulham last Sunday. Just as a fan, I wasn't working the game, it wasn't on Sky, and I'm sat there in the crowd, and you don't actually, when you're in the gantry, hear everything because you've got the earphones on, you commentate on the game, and I was thinking, you're starting to get. No, quite a lot. The slipstream of their mess. You're getting fired at now. You're a target now for the fans. When actually, when you came in, you think about the perception when you came in. Now you're getting their flack. You provided an umbrella over their heads. Você promoveu um guarda-chuva em cima da cabeça deles, e você que está recebendo todas as críticas, você está recebendo toda a culpa do que foi feito no passado pela família Glazer, né? Que é o que o Gary Neville comenta aqui. E o Dean, né? Ele tenta mais ou menos explicar, né, o que ocorreu aí nesse momento. Eu vou até puxar aqui, ó. Ultimately there, but then they've not been involved in the level of detail that, the likes of... That's negligence. Well, you're involved in the level of detail here now, and you're having to correct their mistakes. If they've not overseen the club in the last 10 years to a point whereby it's running out of cash, that's negligence. You know that better than anybody. Well, o que ele diz aqui é o seguinte, né? Você sabe o que está acontecendo, você sabe o nível de detalhes enorme dentro do Manchester United que está acontecendo, então você sabe que isso é negligência. Então, assim, o Gary Neville ele dá aquela espetada, né? Bem comum da imprensa britânica, né? E aí o Radcliffe responde aí. I'm not looking backwards, I'm trying to look forwards. Let's try to do that. Vocês entenderam? Então ele pega e fala assim, eu sei o que fizeram. Tudo bem, mas se eu ficar olhando esse cara lá atrás, eu não consigo projetar o futuro. Ou seja, aquela velha comentário brasileiro que nós temos, né? Pelo menos aqui. Águas passadas movem moinhos. Eu sei o que eles fizeram, mas e aí? Né? Então ele dá uma boa escapada desse comentário do Gary Neville. Look forward. I'm trying to look forward, and I think ultimately we'll come out of this difficult period, and we'll find ourselves in a much sunnier place. I do. I mean, otherwise I couldn't deal with what I'm having to deal with at the moment. Because it's not very nice when you go home to Manchester and you've got people saying some quite unpleasant things. That's not very nice. I don't need that really, to be honest, at my age. Why are you doing this? Você entendeu o que ele disse aqui? Ele falou assim: para mim não é legal eu voltar para casa, para Manchester, e ouvir tudo que eu tenho que ouvir. Eu não tenho nem idade mais para isso, né? Não é legal, né? E aí, Gary Neville pergunta. Eu vou até voltar um pouquinho para vocês pegarem a pergunta inteira. Ó. It's not very nice when you go home to Manchester and you've got people saying some quite unpleasant things. That's not very nice. I don't need that really, to be honest, at my age. Why are you doing this? Because I really like. Então por que você está fazendo isso? E aí, o Dean responde. Quite unpleasant things. That's not very nice. I don't need that really, to be honest, at my age. Why are you doing this?
Because I really like Manchester. You know, Manchester United has been my boyhood club. So, and I believe that we can sort it out. If I didn't believe it, we wouldn't. You know, I wouldn't do it. Would I? I'd, you know, sell it to the guitarists or something. I don't want to. I think we'll get there with Manchester. Manchester United is the greatest football club in the world. It's the world's favourite football club. It's the biggest football club. Everywhere I go on the planet, there are Manchester United supporters who want to come and talk. Everywhere I go. I mean, last summer we crossed the border between Mongolia and China. We were the first. Olha isso. European. Então, aqui ele responde, cara, de uma forma assim fenomenal. A gente que é Manchester, a gente que é torcedor, né, cara? Porque simplesmente porque eu gosto do Manchester United, eu amo o Manchester United, eu cresci vendo o Manchester United e agora imagine na cabeça dele, né? Porque o que ele diz, o Manchester United, ele faz parte da minha infância. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer para colocar o Manchester United onde ele merece. Ele não disse com essas palavras agora, mas ele disse até antes dessa entrevista. Convido vocês a assistir ela na íntegra. E aí, caras, eu penso o seguinte, ele até fala, pô, o Manchester United tem uma marca mundial, onde tem torcedores e tal. Então, assim, juntou o amor pela oportunidade de realmente crescimento, expandir a marca, voltar a expandir a marca, que querendo ou não, o Manchester United, vocês não sabem, foi um dos primeiros, foi o primeiro time da Europa a expandir, sair das suas fronteiras e ir para, como ele disse, para a Mongólia, para a China, para o Oriente. O Manchester United ele foi o primeiro a criar torcedores no Oriente. Então ele sabe do potencial que pode explorar em cima disso. Convido vocês a assistirem também Class 89. É um DVD, eu tenho ele inclusive, mostrando o David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, todos esses caras. Isso que ele está falando, o próprio Gary Neville fez parte dessa expansão da marca Manchester United para fora. Isso que fez brilhar os olhos dos Glazers virem para comprar no Manchester United, aquela coisa toda que falei no vídeo, então vai lá assistir. E, cara, então ele vê que ele tem o poder de repente, ajudar aquele time que ele sempre amou e, ao mesmo tempo, ele não se importa de receber críticas, de ser uma pessoa não grata por todos, mas ele entende que o ser humano ele gosta do status quo dele, e sair e mudanças, você sai da sua zona de conforto, né? Ele fala bastante disso na entrevista, então ele entende que a mudança é difícil. Ninguém está falando que as decisões impopulares dele está correta. Ele sabe que é difícil, mas ele, como foi dito no vídeo, ele faz o que consegue. Se é certo ou não, cada um opina. Eu, particularmente, não gosto de algumas decisões, mas a gente tem que entrar para o outro lado. E aí, eu começo a invadir o vídeo que vocês têm que assistir. Beleza, pessoal? Eu vou encerrando mais um react, tá? Então, resumo da obra. Cara, eu não vou ficar num clube se chegar num nível desse que os Glazers chegaram. Então é disso, né, que ele quis dizer com possível suposta saída do United. Beleza, pessoal? Eu gostaria aqui de agradecer a todos vocês, cara. Isso aqui é um negócio que vocês têm gostado, espero que compartilhem isso, comentem aqui. Se você chegou até aqui e não curtiu, curta o vídeo. É sempre um prazer fazer isso aqui com vocês e agradeço. Beleza? Lembrando a vocês aí que a gente tem vídeos todos os dias, final de semana, essa data FIFA aqui, a gente vai encher vocês de vídeo para poder não deixar vocês sozinhos. Beleza? Um beijo muito grande do Bacon, tudo de bom para vocês. Tchau!